Salve galera, canal Edu Fla novamente aqui para você trazendo notícias do Flamengo. Mas antes, clica nesse botão, se inscreva, curte, compartilha e ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais para trazer notícias do nosso mais querido do Brasil. Bom, começando uma polêmica já, o Flamengo escalou o jogador como comentarista na Flá TV, né? E irrita a torcida, né? No caso, o Daniel Cabral. Hoje à noite vai ter o jogo entre Flamengo e Goiás e a TV Fla vai transmitir também, né, com áudio, essa partida. E o Daniel Cabral, que poderia ser um jogador que pode ser escalado, até porque não vai ter o Gerson, né? Pelo menos ele poderia ser uma opção para o Rogério Ceni, mas não, nem isso ele foi escalado pelo Rogério Ceni e vai trabalhar como comentarista. A torcida ficou maluca. Mais uma coisa para ficar brava com o Rogério Ceni. E quanto ao Flamengo, o Flamengo chegou ontem, né, a Goiânia e hoje ainda vai ter mais uma preparação, um aquecimento para poder, antes do jogo, e definir o time que vai jogar contra o Goiás, que vai ser o jogo às 8 horas no estádio da Serrinha, né? E existe uma possibilidade que o Flamengo vai ter de encostar no São Paulo, né? Já que o São Paulo ontem empatou, né, com o Atlético Paranaense, conseguiu apenas um ponto, e então é a chance de o Flamengo diminuir a distância, que agora está em 8 pontos, para 5 pontos. Fica um pouquinho melhor a posição do Flamengo. E daí, no caso, também tem a situação do Atlético Mineiro e do Internacional, que venceram ontem, né? E foram para 56 pontos. Então o Flamengo não pode deixar também esses dois desgarrar, né? E o técnico Rogério Ceni treinou a equipe durante essa semana e todo mundo sabe que o Diego Alves ele foi relacionado e viajou com a equipe, mas não vai jogar. E provavelmente o goleiro que vai ser titular vai ser o César mesmo, apesar de que muita gente não gosta dele e ele acredito que tenha falhado no segundo gol contra o Ceará, né? Mas a tendência é que ele seja o goleiro titular. E como o Gerson está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, deve ser substituído por Diego Ribas, né? E na frente, depois de ter começado como banco no jogo contra o Ceará, o Gabigol deve voltar a ser titular ao lado de Bruno Henrique. Na defesa, Gustavo Henrique provavelmente será o titular, apesar de muitos também não gostarem dele. Lembrando que o Goiás tem dois atacantes que gostam de explorar bastante o jogo aéreo, no caso, o Rafael Moura e o Fernandão, né? Fernandão. Então, no caso, o Gustavo Henrique, como é alto, ele também é bom no jogo aéreo, melhor do que o Natan. Acredito que por esse motivo vai acabar ficando o Gustavo Henrique mesmo. O Flamengo ele está muito concentrado para essa partida. Logo mais, então, ele vai ter um treino de ativação muscular e provavelmente vai ser aí definido a situação do time titular, né? O Flamengo está com 49 pontos e vai começar uma maratona nesses dias, né? Afinal, vai jogar hoje contra o Goiás, lá em Goiânia, depois na quinta-feira contra o Palmeiras, em Brasília, e depois no fim de semana contra o Atlético Paranaense. Depois ele volta para o Rio, só para treinar um pouquinho, e depois embarca para Porto Alegre para fazer o jogo contra o Grêmio, aquele jogo atrasado, né, no tempo que estava na Libertadores ainda, foi atrasado este jogo e agora vai ser jogado na semana que vem, no caso. Então os jogos seriam importantíssimos aí para o Flamengo, né? Afinal, decidir se é candidato ou não ao título brasileiro. Essa reta final, onde todo mundo está tropeçando, inclusive o São Paulo, que é líder, mas não ganha há muito tempo. As respostas nós vamos ter a partir de hoje à noite, se o Flamengo realmente está na briga ou não pelo título brasileiro. A provável escalação do Flamengo, que todo mundo está divulgando aí, vai ser César no gol, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique ou Natan, ainda tem essa dúvida, Felipe Luiz, Diego e William Arão, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.
a tendência é que o Pedro fique no banco com opção, provavelmente, para o segundo tempo. Bruno Henrique e Gabigol estão pendurados com 2 cartões amarelos e caso eles tomem um cartão hoje, eles podem ficar fora do jogo contra o Palmeiras, que é na quinta-feira. O técnico Rogério Ceni está pressionadíssimo, né, por conta dos maus resultados. E uma derrota hoje pode significar a sua demissão. Todos sabemos que vai ser um jogo difícil, né? Afinal, o Goiás está lutando contra o rebaixamento, apesar de ele ter melhorado esses jogos anteriores, apesar de ter perdido o último, mas ele está jogando bem e de repente crescendo um pouco e pode ser um jogo difícil para o Flamengo. Com certeza vai ser difícil. Ainda mais que você sabe que quando os adversários jogam contra o Flamengo, todos se redobram e jogam muito mais do que podem até, né? E o Flamengo tem que ganhar e bem de qualquer jeito. Claro que o Flamengo ganhando de 1-0 ou de 2, 3, 4, 5-0 é 3 pontos do mesmo jeito, mas você pode acontecer de os adversários, se o Flamengo jogar bem, por exemplo, os adversários vão, opa, será que o Flamengo voltou? Né, aquele Flamengo, se o Flamengo voltar a jogar bem, né? Vamos ver o que acontece. Esperamos que à noite a gente possa trazer notícias boas de uma vitória do Mengão. É isso aí. Por hoje era o que eu tinha para agora. Eu conto com o apoio, a torcida para o Flamengo hoje à noite. Um abraço e saudações rubro-negras. Até mais.